todos muito bem-vindos ao Diálogos Contemporâneos. Hoje, com mais um episódio, já tivemos 10 edições. Quem ainda não acompanhou pode acessar no YouTube da UERN-TV, também no Spotify. E hoje a gente ampliando o nosso raio de alcance com as nossas parceiras, programa 11, né, o episódio 11, também agora na TV Câmara, em sinal aberto de Mossoró, também com os nossos amigos parceiros da TVU, para Grande Natal em sinal aberto, os amigos da UFRN, a gente agradece também pela parceria e a gente levando para mais pessoas a ideia do Diálogos Contemporâneos. E hoje, dando sequência à nossa série, o nosso programa, iremos conversar sobre um tema ao mesmo tempo filosófico, sociológico, psicanalítico e também cotidiano. Um tema que mesmo quando a gente não entende por meio do pensamento, entendemos por meios de nossas ações e projeções cotidianas. Trata-se do tema a perda das utopias no mundo contemporâneo. Vamos destrinchar no popular tudo isso a partir de hoje no Diálogos. E mais uma vez estamos recebendo aqui nossos convidados, parceiros ilustres, Ailton Siqueira, sociólogo, psicanalista, e também Julita, hoje com vermelho e preto aí. Chegando, Julita, psicanalista, psicóloga. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? E já dizendo, né, o que realmente está acontecendo. A gente está perdendo essas utopias? Bem-vindos. Por favor, hoje eu olha, querendo homenagear as mulheres, exatamente. Né? Eu sempre digo que quando tem uma mulher, a primeira palavra nunca é nossa, é das mulheres. Principalmente hoje que ela pediu nossa intervenção maior. Né? Então... homenageá-la, né? Exatamente, mas bem-vindos. Não vamos ser utópicos, né? Não, vocês são uma figura, eu adoro isso aqui com vocês. A ideia é um pouco essa mesmo, né? A descontração para falar de coisas sérias, né? Exatamente. Lembrando aquela máxima do Freud, as brincadeiras são muito sérias, né? Exatamente. E acho que aqui a gente consegue misturar essas duas coisas. E agradecer a Fabiana aí sempre esse convite, essa parceria para esses diálogos, né? E agora a gente está ampliando mais, né? Ampliando cada vez mais aí. TVU, lá em Natal, Grande Natal, Mossoró na TV Câmara. A gente agradece a Bênia, que é a diretora, ao Sebastião, que é o superintendente de comunicação da UFRN. Então a gente vai levando para mais pessoas esses temas. Eu acho que onde tem diálogo tem menos guerra, tem menos conflito, tem menos desentendimento, né? Eu acho que a aposta do programa, quando amplia, é construir isso também, laços, entendimentos, parcerias, né? Então, parabenizar aí a você que teve essa iniciativa, sobretudo, e as pessoas que aceitaram essas parcerias, esses diálogos, né? Mas voltando à sua questão, né, sobre o que está acontecendo, nós estamos perdendo as utopias. Acho que é uma discussão, Fabiano, que muito me lembra o que o Bauman traz lá num livro chamado Retrotopias, né, onde o Bauman, percebendo essa famosa sociedade líquida em que nós vivemos, onde a gente perdeu as certezas, perdeu o que é padrão, a noção do que é certo, do que é errado, as verdades que nos construíram, os nossos ídolos que foram fundadores da nossa subjetividade, nossos guias espirituais e intelectuais. Quando a gente perdeu essas múltiplas referencialidades da nossa vida, a gente se tornou num vazio e numa perda de sentido no presente. E aí ficamos diante de uma escolha, muitas vezes inconsciente, mas muito exigente no nível cotidiano. Às vezes a gente não tinha isso muito claro, mas enquanto pensamento, mas tínhamos claro enquanto necessidade de agir. No mundo de onde eu estou perdido, no mundo onde tem tantos vazios, onde falta tantas referências para eu caminhar, para eu ir a um lugar, para eu estabelecer metas, para eu elaborar projetos, para eu buscar meus sonhos, quando eu perdi essas referências que me davam condições de eu avançar, né, o que é que eu faço? Aí é onde se instaura o mal-estar contemporâneo da sociedade moderna líquida nas ideias do Bauman. Eu tenho duas opções, ou buscar esses referenciais, inventando esses referenciais para o futuro, ou eu simplesmente olho para trás e vou perceber o que foi que nós já construímos até aqui, o que nos trouxe até aqui, quais são os modelos antigos que foram adotados, que deram certo, como foi que nossos pais chegaram aqui. Então, veja, se para frente eu tenho as utopias, que é aquilo que me faz caminhar em busca do impossível, para trás eu tenho a retrotopia, quando eu começo a acreditar que a única forma que eu tenho de viver o presente
me agarrando aos modelos que deram certo, que funcionaram e que muitas vezes, dando errado, ainda foram importantes para a construção e solidificação de algumas ideias. Sejam elas moralistas, conservadoras ou progressistas. Mas mesmo as coisas conservadoras, moralistas e tradicionais, para essas pessoas que estão perdidas no presente, sem rumo, sem um futuro, elas se agarram a isso como a única forma de sobrevivência social, política, moral, ideológica e subjetiva. Então, a era da perda das referencialidades é essa era da perda das utopias. O que é que nos faz caminhar hoje olhando para frente? Né? O que é que existe no presente que nos dá condições de elaborar um futuro que muitas vezes supere esse mal-estar contemporâneo? Então, veja que essa geração de hoje é uma geração tomada por muita insegurança. E uma das características da insegurança não é apostar no incerto, não é apostar no futuro que não foi vivido, não é apostar na possibilidade no projeto que ainda não se realizou. Uma das maneiras que mais transmite segurança para as pessoas inseguras é o passado. Porque o passado eu tenho ele como modelo e mesmo ele sendo ruim, para mim essa coisa ruim ainda é familiar ao ponto de eu saber lidar com o que é ruim, porque um dia eu já o enfrentei. O difícil para a insegurança das pessoas é lidar com a situação que é extremamente nova e desafiadora. Então, nessa escolha entre eu apostar numa utopia que é incerta, eu olho para trás e aposto nas retrotopias, que foram os modelos, mesmo fracassados, mas que eu conheço. Julita, emendando já a sua primeira participação, eu já dou um complemento em uma outra. Tem comumente e popularmente pessoas que às vezes têm dificuldade de viver no atual e dizem, não, na minha época era assim. E se pega muito a isso. Claro que o saudosismo faz parte, mas você ter dificuldade de viver o atual, porque as coisas mudam e muita gente tem dificuldade. Seria uma dessas formas também que as pessoas às vezes têm dificuldade de conviver, falar o tempo todo, na minha época era assim, na minha época tinha isso, tal, mais ou menos por aí. Primeiro, né, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente costuma dizer, mais uma vez a alegria estar aqui. E aí eu também faço a pergunta, teria como a gente começar de uma outra forma que não fosse essa? Não teria, porque a gente já começou com a aula, né? Então, assim, a gente precisava disso. Exatamente, dessa aula aí. Mas, assim, tanto a sua pergunta, como também anteriormente a fala de Ailton, vai disparando, assim, muitas coisas para a gente pensar, né? A gente, nos últimos anos, eu vejo muito aquela máxima verso da música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, né? Aí vem Elis Regina, que diz, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Por que a gente não pode se servir do que a gente tem feito nos tempos de agora? Por que a gente não pode se servir do que a gente pode construir também para o futuro, né? E aí eu lembro de um outro programa anterior que eu trouxe aqui um questionamento da música do Ailton Krenak com o Diogo Nogueira. Qual o futuro então virá? Né? Qual é o futuro que virá se a gente tem tanto essa insegurança, essa incerteza e essa necessidade de agarrar-se a esse passado? E como Ailton bem colocou, a gente vai observando isso em diversos cenários. Talvez numa perspectiva mais ampla e coletiva, porque a gente olha isso na nossa sociedade acontecendo de diversas formas. A gente está em 2026 e a gente ainda precisa, por exemplo, explicar para as pessoas o que foi a ditadura militar no Brasil. Né? E aí a gente está em 2026 e aí um filme ganha um Oscar porque está lá pedagogicamente mostrando o que foi a ditadura militar no Brasil. E as pessoas, a gente ainda vê, de algum modo, reproduzindo, defendendo uma ideia que se apega a isso de alguma forma. E aí, quando você traz esse questionamento, né, que as pessoas trazem, no meu tempo, como você bem pontuou, Fabiano, a gente está em um outro tempo. Né? A gente pode construir outras referências. Agora, parece que a gente está tão carente que, de alguma forma, é como se isso nos faltasse. Recentemente, eu escutava meu pai dizer, e não só ele, outras pessoas também, não se faz mais música hoje em dia como se fazia antes. Né? E na hora que ele falou isso, me veio um pensamento de algo que me veio também numa aula em que a gente conversava.
Não sei se a gente tem pensadores nos tempos de hoje como a gente tinha lá atrás, né? E aí, claro, tem o advento da IA e etc e tal, que nos faz pensar muito sobre isso. Quais são as referências que a gente tem, mas será que nós estamos nos servindo de uma forma mais interessante possível daquilo que o nosso tempo nos oferece? Fabiana, acho que você conhece aquela coisa do Eduardo Galeano, né, sobre a utopia, né? Mas assim, perguntaram o que é a utopia, e ele disse: a utopia é aquilo que está à minha frente, e eu dou um passo em direção a ela. Ela dá 2 passos a mais. Eu dou 2 passos, ela dá 4 passos a mais. De uma forma de que eu nunca vou alcançar a utopia. Então, eu pergunto, mas qual é a função dela, então? A função dela é exatamente essa. Não é de eu alcançar essa utopia, Sim. Não é para eu realizar essa utopia, para eu domar e viver essa utopia. A função da utopia é nos fazer caminhar, é tirar de uma situação acreditando nessa possibilidade impossível de alcançar aquilo. Porque se eu não tenho a utopia, eu não saio dessa normose em que eu vivo, eu não saio desse caos em que eu estou. Sem a utopia, lugar, né, eu não tenho o desejo necessário ou o sonho motivador para viver outra vida, outra realidade, sim. E transformar a minha vida ou a sociedade. Então, a utopia é isso que a gente busca não somente para realização, mas busca enquanto motivação. E aí isso também denuncia um pouco da nossa realidade de hoje, é que estamos vivendo uma cultura hoje onde as pessoas não têm a motivação necessária para sustentar, por exemplo, a busca dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, de suas próprias utopias, porque eles perderam as referencialidades. Do seu próprio tempo, né? O tempo está vazio, Isso, né? A vida está exato. vazia. E aí, Julita, volta aquelas coisas que você falou da ditadura, mas o neonazismo, Isso. políticas tradicionais, Fascismo, o neoliberalismo. conservadorismo. Por quê? Porque eles acreditam que, voltando a esses modelos anteriores, você pode não somente repeti-los por segurança, mas você também pode renová-los e dizer que eles são diferentes dos de antes. Então, veja, é esse o problema que a gente vive hoje. Como andar para frente e olhando para trás. Que me lembra muito daquela discussão que a gente levou em sala de aula, Julita. Acho que não sei se, Fabiana, você estava lá. Que é a do famoso deus Jano, né? Que é o deus da mitologia grega, que tem 2 rostos, um virado para a frente e o outro para trás. Isso. E ele nunca está iluminado os 2 ao mesmo tempo. Né? No momento em que você vê o deus Jano com a face da frente iluminada, é o período histórico ou o período existencial da sua vida, onde você está movido por grandes motivações, por utopias, por crenças, por alguma coisa que faz você acreditar no dia de amanhã. Quando essa luz passa para o lado de trás, você está pensando no passado, como nossos pais, aquela coisa que já passou, buscando modelos, buscando tudo. Então, fica mais depressivo, mais introspectivo no âmbito pessoal, né? E no âmbito social, você simplesmente perdeu projetos. Volta a buscar atrás essa referência. É o que o Bauman chama assim, nesse aspecto. Quando o deus Jano olha para trás, é o período da perda das utopias, que é a retroutopia. Os modelos passados viraram os grandes modelos construtores da sua vida e, ao mesmo tempo, defendendo esses modelos tradicionais como modelos de organização político-social para uma geração, para uma população. E é o modelo de organização muito voltado para a perspectiva do poder e do controle sobre o outro, né? Agora, Ailton, quando você falava sobre essa coisa da utopia como algo que nos impulsiona e que nos leva, me vem muito de fazer aquela relação que o senso comum faz entre utopia e fantasia, né? E se a gente for partir por essa perspectiva de fazer esse elo entre uma coisa e outra, me vem a máxima do Freud. A gente precisa de fantasia para a gente viver. Sim. E para a gente continuar vivendo. E aí, recentemente, eu lia uma coisa da Ana Sui, que perguntaram para ela se ela concordava com tudo que Freud tinha dito. Né? E aí, isso me faz pensar sobre essa conversa da gente hoje. Que ela dizia, mas é claro que não, de forma alguma. O Freud, ele é uma referência, mas ele constrói, né, a sua base de estudos, ele constrói a sua teoria, as suas discussões na sua época.
né? E é interessante que a gente possa revisitar Freud e trazer Freud para o nosso tempo de hoje, a partir do que a nossa prática de agora nos mostra, né? Então, é interessante a gente ter uma referência, mas é interessante também a gente poder, por que não dizer, construir as nossas próprias também. E quando a gente, digamos, perde essa utopia, de que efeito psicológico o indivíduo leva quando ele perde essa noção de utopia ou perde ela na prática? Desamparo. Desamparo, mas a gente está rindo, mas talvez, não sei se Ailton pensa um pouco como eu, mas perceba, se eu não tenho utopia, se eu não tenho esse impulso, se eu não tenho essa coisa que me leva, para onde é que eu vou? Ou seja, viver só com a razão Isso. o tempo todo, ser muito metódico. Sim, então não sonhar. Se eu vivo muito nessa perspectiva também, né, da retrotopia, do retorno, porque em alguma medida aquilo me oferece uma base, algum referencial de segurança, mas eu vou me chocar em algum momento com o que o hoje, com o que agora me apresenta. Né? Então, de uma forma ou de outra, isso é um conflito. Seja nessa perspectiva de você se ver nesse desamparo, de você não ter algo que lhe leve, né, além, seja nessa perspectiva de você entrar nesse conflito de perceber que o que está lá atrás que lhe referencia pode ser que a partir de um determinado ponto não sirva mais. Veja, você falou desamparo, foi quando perde? Foi. E eu dizia, desamparo, Julita, ainda acrescento outro. Desamparo, solidão, depressão. Sim, ansiedade, angústia. O que é a depressão? Medo. A depressão é essa coisa onde você não tem mais o eros, ou, digamos, em outra palavra, as paixões que façam você caminhar. É por isso que o Bill Churran está dizendo num livro, assim, onde tem eros não tem depressão. Né? Por quê? Porque o eros seria essa força que é própria das utopias. Que é aquilo que eu preciso acreditar, é aquilo que me dá força motriz para eu continuar, para eu fazer, buscar o impossível. Né? Então, quando não tem utopia na minha vida, Fabiana, eu simplesmente eu adoeço, entro em depressão, fico, como Julita falou, né? Eu fico antissocial, eu começo a transformar, deixar a minha vida sem nenhum sentido social ou histórico, no sentido de perceber de que amanhã pode ser melhor do que hoje. Então, a perda das utopias, ela é o atrofiamento do sujeito. Né? Eu diria, Ailton, que a gente corre o risco de não apostar mais na vida. Né? Então, por isso que quando você traz essa coisa do estado mais deprimido, enfim, porque a gente, como eu estava trazendo, a gente precisa dessa coisa para sobreviver. Né? Quando eu voltei lá para o Freud para fazer esse elo entre a ideia de utopia e de fantasia, o próprio Freud já colocava, né? As fantasias, elas são necessárias, porque elas nos levam, de algum modo, até um determinado ponto. Né? Então, assim, se falta essa utopia, se falta essa fantasia, falta, de algum modo, esse fio, né? que me enlaça com a vida, que me enlaça com o desejo, que me enlaça com a pulsão. Essa é uma das coisas mais interessantes que a gente tem na sociologia e na psicanálise, mas se você pegar o Max Weber da sociologia e o próprio Freud, Julita, nós somos os únicos seres que, para agir, precisamos de falta e motivação. Isso. Né? Sem isso, a gente não faz nada. O que é que a utopia faz? Né? A utopia, aí, Julita, nesse aspecto eu tento juntar os dois. A utopia é uma espécie de fantasia que nos coloca em movimento para construir ou enfrentar uma realidade possível. E a fantasia, de forma geral, ela está presente no cotidiano de todas as maneiras, você sabe disso, e ela se aparece também na utopia, de forma que não tem utopias sem fantasia, apesar de existir fantasias que não são utópicas e que não têm, isso, que não são utopias, isso, né? Sim, perfeito. Então, veja, mas uma coisa é essa, nós não podemos enfrentar a vida como ela é, nós precisamos de alguma coisa que nos permita a enfrentar essa realidade, seja essa que foi construída, seja essa que está sendo construída, ou aquela que a gente deseja ou planeja construir em coletivo com os outros. Então, acho que é fundamental essa observação que vocês trazem. Por quê? Porque sem essa fantasia, sem essa utopia, a gente não consegue caminhar. Né? Eu sempre digo que no aspecto pessoal é impossível você construir uma nova relação quando você passa mais tempo preocupado, com raiva e com ódio com a relação passada. Então, é quase impossível, se não impossível, você caminhar para frente olhando para trás. Né? Você sai aqui na rua, se caminhar 10 metros olhando para trás, você tropica e cai. Só que tem muitas pessoas que, por não ter essa
essa utopia, desse sonho de superação, de desejo, esse eros tal, na vida dela, o que acontece? Ela quer o tempo todo caminhar para o futuro, mas sempre está mais presa ao passado. Se você pegar essa pessoa e perguntar o que é que te move, fala um pouco da sua vida, ela tem muito mais passado do que futuro. E eu não estou falando em quantidade de tempo, de idade, porque você tem 70, 80 anos, você tem mais passado do que futuro. Não é isso. Uma pessoa de 20 anos, ela pode ter mais passado do que futuro se ela não tem utopias na vida dela. Né? Então ela pode ter muito mais passado do que uma pessoa de 80 anos. Exatamente. Né? E ela ter menos futuro do que uma de 80 anos exato, também, né? Sem dúvida. Por quê? Porque o tempo não é medido cronologicamente. Não é o tempo do relógio, né? não é o tempo do calendário. Né? É o tempo do encantamento, é o tempo do sentido, do significado e da narrativa do viver ali. Tá entendendo? E dentro desse tema, eu acabei aqui fazendo uma viagem aqui. Eu me posicionei aqui. Eu estou aqui como se fosse, digamos, um paciente tivesse diante de dois psicanalistas para uma situação que me veio ontem. Eu vendo uma coisa, e eu sou assim, eu sou realista, mas eu já vi também que eu sou utópico, eu gosto muito de... E ontem... questão de saúde mental, seu saúde utópico. mental, utópico, maravilha. E ontem eu vendo uma frase de um pensador que ele tinha um relacionamento de 60 anos, e perguntando a ele qual o tempo dele, por quê, como é que se consegue viver tanto? Aí ele disse, eu amei 6 mulheres ao longo desses 60 anos. Mas essas 6 mulheres eram a mesma pessoa. Sim. E aí ele disse, a cada 10 anos eu via que ela mudava. Quando ela mudava, eu dizia, eu vou amar essa mulher agora. Vou amar essa outra, e até hoje estou amando novas mulheres estando com a mesma pessoa. E aí eu pensei, eu estou num relacionamento, eu quero ser utópico para tentar seguir isso. Eu achei a utopia fantástica, né? Porque é justamente isso. Muita gente diz, mas fulano não é igual o início do relacionamento, depois de 20, 30 anos. Mas claro que não é. vai ser. E nem pode ser. E aí, 20 anos e aí eu fiquei vendo agora diante do que vocês estão falando, que é uma grande utopia, mas uma utopia, assim, possível. É construtivo isso. Exato. Não existe essa... Isso é uma fantasia extremamente prejudicial, muitas vezes. Você acreditar que você vai conhecer uma pessoa, se apaixonar por ela, e depois de muitos anos, você vai continuar vendo essa mesma... Não. A fantasia, ela vai mudando, vai se reconfigurando. Chega um certo momento que ela pode não se sustentar. E aí você vai perceber uma coisa que é muito sintomático, que o que sustenta a minha relação com o outro, muitas vezes, é essa visão, essa fantasia utópica que eu tenho dela. Sim. Porque quando acaba esse ideal de perfeição da pessoa, muitas vezes o sentimento não se sustenta, a relação não se sustenta. E tudo bem, porque o amor é também uma construção fantasiosa. A amizade é uma relação fantasiosa no sentido que eu olho para a pessoa com uma imagem de expectativas, de coisas que eu espero nessa amizade, que vejo nela, que muitas vezes não encontro em mim, que eu quero que corresponda a mim. Então, assim, essa fantasia, Fabiana, ela é fundamental nas relações em todas as dimensões. Qualquer que seja. Qualquer que seja. Então, eu, como paciente, estaria numa linha de raciocínio É, bom. Não era psicanalista. Voltando à sua situação, que você coloca como paciente. Hoje, particularmente, eu acho que talvez Julita embarque nessa mesma perspectiva. Hoje, a minha preocupação não é uma pessoa dizer que tem sonhos ou que tem utopias, que tem muitas fantasias. É dizer que não tem. É dizer que não tem. Porque dizer que não tem sonhos, dizer que não tem fantasia, dizer que não tem expectativas, é você jogar-se no vazio existencial, que a depressão está aí para... e outras variações, né? Estão aí para mostrar o mal que isso tem causado às pessoas. Né? Você não tem mais tesão de nada, você não acredita mais em ninguém, você perdeu a crença em si próprio, porque não tem nada maior do que você para guiar a tua vida, para dar sentido a ela. Veja que a gente vive dentro do que é possível, nós só nos tornamos aquilo que é possível, mas sem um impossível para nos sustentar, a gente não consegue caminhar. Olha que paradoxo esse. Eu vivo dentro do que é possível, eu como o que é possível, não é o que eu tenho, é o que é possível comer. Eu vivo dentro de possibilidades. Mas para eu sustentar isso, para eu sustentar até mesmo o que é duro, eu preciso do impossível. Né? Tem um autor que eu gosto muito na sociologia que ele diz o seguinte: a gente não teria conseguido o que é hoje possível se inúmeras vezes não tivéssemos tentado o impossível. E tentar o impossível
ocorre somente para aqueles que têm utopias, que não ficaram presos à negatividade de um tempo, às dificuldades de uma cultura. Então, assim, mas eles tentaram o impossível. E hoje a gente está vendo uma geração que está muito confortável, uma geração que tem tudo disponível, onde a falta e o desejo parece que não se tornam matriz geradoras de utopias, de buscas, né? Então, veja, Fabiana, eu acho que o problema não é ter utopias. É a falta. É a falta. E assim, isso que a Ailton traz é muito, muito, muito interessante, porque dentro digamos assim, do vocabulário psicanalítico, a gente utiliza muito o verbo apostar. Né? Apostar no sentido de você apostar, de você investir, de você usar. A vida é uma aposta, né? A vida é uma aposta. Viver é você estar apostando. Então, a gente precisa desse movimento para realmente a gente ter uma opção de vida, né? Agora, quando a Ailton coloca também essa questão de que talvez as gerações contemporâneas elas estejam realmente, né, lidando com, não sei, com faltas, né, com vazios importantes, me veio algo assim que eu vi recentemente e acho que em outros momentos, até a gente conversando aqui nos bastidores, é uma dificuldade de criar, é uma dificuldade de produzir outras coisas, de fazer algo diferente. Né? É sempre fazendo algo, aquela história mais do mesmo. Então, parece que não se aposta em outras coisas, por mais que a gente desenvolva uma série de tantas coisas, né? Tecnológicas, científicas, enfim. Mas parece que fica muito ali as nossas habilidades mais humanas, né? Como se elas ficassem cada vez mais restritas. Que lá atrás era diferente. Julita, mas, né? Isso que você colocou é um ponto que para mim é caro e urgente. Nós estamos vivendo uma era de falta de criatividade. Porque o que é de pensamento, de criticidade. O que é ser criativo? É inventar o que não existe. A pessoa que é criativa, ela inventa o que não existe. Ela ultrapassa esse discurso da comodidade que não tinha, eu só tinha isso, eu não pude fazer por assim. Ao longo da história, o que é que fez os artistas? Né? O que eles criaram. Eles criaram o que não existiam. O que é que faz um cientista? É inventar uma fórmula que não existe. Está entendendo? Então, quando você tem utopias, quando você tem fantasias, portanto, você tem imaginação, do nada você faz a criação, porque a criação é uma resposta ao nada, ao vazio e à falta, mas também é uma demonstração de que você percebeu, de que ultrapassou aquela barreira da limitação do possível e realmente construiu o que era impossível. Eu não tinha uma roupa, tive que inventar uma roupa, porque senão eu ia morrer de frio. Né? Então, veja, o que é que faz a mente criativa? Ela é uma mente movida, não é pela limitação do que existe, mas pela possibilidade do que pode existir. E se não for assim, a gente não cria e não avança. E aí, Fabiana, agora só porque eu não posso me controlar, que você falou aquela coisa do amor do cara que teve 6 amores. Né? Ele disse que amou a mesma mulher, né? Bonito isso, né? Poético. E me lembrou muito uma entrevista que a Clarice foi fazer com o Vinícius de Moraes, né? E aí começa a entrevista, inclusive, a Clarice perguntando, Vinícius, você sempre fala em amor em todas as suas músicas, viveu vários amores com as mulheres, que se não me engano, 9 casamentos. 9. Né? 9. Casamentos. Você sempre amou todas essas mulheres que você diz que amou? Ele dá uma resposta genial, que coisa de poeta, né? Ele diz assim, Clarice, eu amei o amor. E por amor, eu me entreguei a todas essas mulheres. Né? Veja. Que maravilha. Porque quando você ama o amor, você busca vivê-lo nas experiências, nessas mulheres. E nenhuma deu para ele o amor que ele queria. Por isso que todos foram temporais, no sentido que passageiros. Mas como ele estava procurando essa utopia do amor, querendo viver essa fantasia desse amor, que nunca encontrava em ninguém, ele construiu 9 casamentos, teve várias filhas, construiu inúmeras, ele construiu várias poesias, várias músicas. Enfim. Então, veja, o que é que fez a utopia na vida dele? Fez o impossível, né? Passar a tarde em Itapuã. E assim, com esse pensamento poético, né, a gente vai encerrando aqui o episódio de hoje. E, para finalizar, eu tenho uma ideia aqui, vocês falando,
de uma música que me lembra muito Utopia, eu gosto muito, que é Estado de Poesia, Do Chico de Chico César. César, que é uma viagem, viver no estado de poesia. Eu me imagino o tempo todo viajando no estado de poesia. Então é uma música para quem quiser E ver. o Chico tem muita coisa a dizer sobre isso. Exatamente. Vai mergulhar um pouco nessa utopia. A gente agradece mais uma vez a Ailton, Julito, por esse papo. E a Fabiano. E esse papo maravilhoso, agradabilíssimo. Hoje a gente está numa cor parecida aqui, né, Julito? Deu uma sintonia. E a gente volta, né, em mais um episódio. O próximo será o 12º episódio aqui pela Rádio Obelisco FM, Spotify, TV Câmara, TVU, o RDTV no YouTube, canal aberto, enfim, é muita opção para você poder acompanhar o Diálogos Contemporâneos. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.